Fala galera, beleza? Então galera, no vídeo de hoje, né, a gente vai fazer a Shanghai Tower, né, que é mais aí uma torre paramétrica aí pra gente colocar no canal. E por que, né, fazer mais um vídeo de uma torre paramétrica, né, sendo que no geral o script é muito semelhante. Bom, primeiro sempre chegam pessoas novas no canal, né, e de vez em quando eu tenho que voltar a algumas coisas que eu já fiz antes. E segundo, porque existe um detalhe nessa fachada em que a gente vai trabalhar além do script clássico da torre paramétrica. E nesse detalhe vocês vão poder ver que você consegue controlar uma série de coisas de modelagem que são específicas dentro do Grasshopper e isso te dá um nível de controle muito interessante e muito viciante para se trabalhar no programa, beleza? Então vamos lá. Então, galera, eu já estou aqui com algumas fotos do projeto, né? Eu só pesquisei aqui no Google Shanghai Tower Floor Plan para que vocês possam ver aí a planta básica do projeto. Se eu não me engano, foi essa imagem ou uma parecida com essa que eu baixei, que vai servir para a gente fazer essa curva limite aqui do prédio para a gente fazer ele aí no Grasshopper. Se você já viu como que é feito torres paramétricas, né, no Grasshopper, vocês vão ver que elas seguem um script mais ou menos parecido, né, que você pode modificar uma coisa ou outra para obter diferentes resultados. Então, qual que é o ponto, né, de fazer esse vídeo, né, já que eu já tenho um vídeo mostrando uma torre paramétrica. Nesse vídeo aqui, a parte de fazer a torre paramétrica mesmo vai ser uma parte relativamente pequena e o foco que eu quero dar, né, no caso que vai gastar a outra metade do vídeo, seria para fazer esse pequeno detalhe aqui, que é feita essa extrusão aqui, tá vendo, da fachada, tem um pequeno detalhe aqui para cima, né? E se a gente só rotacionar a base até o topo, esse detalhe aqui vai ficar de fora, e aí a gente vai gastar praticamente a mesma quantidade de tempo só para fazer essa pequena parte. Eu resolvi mostrar aí para vocês como que você pode detalhar algumas coisas, né? Modelar uma parte aqui que em tese pareceria que você teria que desenhar manualmente ou fazer alguma modificação, como dá para fazer isso aqui, por exemplo, né? Parametricamente também, tá? E vai ser um tutorial em que eu vou focar principalmente no público mais iniciante, né? Então, eu vou explicar muito bem os detalhes para fazer isso, etc, para que vocês possam entender direitinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou importar a imagem aqui. Então, eu peguei essa imagem aqui do Google mesmo, que vai servir para a gente fazer o plano, né? O desenho, né? E aqui, ó, a gente tem que desenhar essa curva no entorno, e aqui a gente pode fazer com duas linhas mesmo, tá? E aí eu vou interpolar a curva aqui e eu vou adiantar aí, que eu não acho que tenha necessidade de gastar tempo com isso no vídeo, tá? Então a gente vai utilizar essas curvas aqui, a gente pode até dar um join aqui, set curve, no caso, beleza. E aí agora a gente vai fazer a nossa torre, né? Então a gente precisa copiar isso aqui que é o nosso pavimento, né? Eu vou dar um hide aqui, ó, pessoal, que é para esconder a curva. E a gente precisa copiar esse pavimento 130 vezes, né? Porque é a quantidade de pavimentos que tem no prédio original, né? E aí como que eu faço isso aqui no Grasshopper? A forma mais fácil que a gente tem de fazer isso é movendo isso aqui. E aí a gente escolhe o que a gente quer mover. A gente quer mover a nossa curva, né? Que a gente pede a geometria.
E aí, na hora de a gente dar a direção, que seria o vetor de movimento, a gente vai dar o vetor Z, que é para mover para cima, né, o eixo Z. E aí a gente vai utilizar um series, que é para fazer uma série numérica, né? Então isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por default, né, por padrão, ele vai de 0 até 9, né, porque ele tem 10 elementos e no Grasshopper as listas começam no zero. E aí o que a gente vai precisar é o seguinte, né, a gente precisa que ele tenha 130 pavimentos. Então aqui, ó, que é o count, né, a gente pode pôr 130, 130, colocar aqui. Aqui que é o step, a gente pode pôr 5, que é o tamanho do pé direito pelo que eu pesquisei, tá? E o start a gente pode deixar no zero mesmo, e aí ele vai te dar valores aí. Vão 0, 5, 10 e tal, até o 130, né? 129 no caso, porque são 130 pavimentos e a lista começa no zero, né? Então a gente pode colocar aqui e ele faz aí nosso movimento para cima, beleza? E aí agora a gente precisa rotacionar isso aqui. E para rotacionar a gente vai utilizar o componente de rotate, que ele rotaciona, né? Então a gente pode conectar aqui. Ele pede para a gente um plano, que é aqui no P, ó, que no caso pode ser o centroide, né? O ponto no centro dessa geometria. E a gente consegue o centroide com o componente que chama área. E aqui ele calcula a área e dá o centroide também, né? Então a gente pode colocar aqui. Podem ver que ele faz esse ponto aí no meio da nossa geometria. Caso você esteja se perguntando por que o meu ponto é dessa forma e não aquele xzinho, você consegue alterar isso aqui, ó. Tá vendo? Preview Point Flavor, né, que é o tipo de ponto. Você pode mudar desse aqui, que eu acho que é o que vem por padrão. Eu gosto de pôr esse aqui, parece uma bolinha pequena, tá? E esse pode colocar aqui. E aí, né, a gente pode rotacionar isso aqui. Aí a forma que eu escolhi fazer esse rotacionamento foi dar um valor final aqui para esse rotacionamento, né? Que aí vai rotacionar do primeiro até o último pavimento, vai fazer essa rotação. E pelo que eu pesquisei desse prédio, ele rotaciona 120 graus, né? Então a gente pode fazer um range aqui, que é outro tipo de lista de números que a gente cria. E essa lista de números você basicamente faz o seguinte, né? Você te pede um domínio, que é algo que varia de um valor até outro. Eu vou explicar melhor agora, aqui, ó, construct domain. E aí o que esse domínio faz, né? Ele te diz qual que é o valor inicial e qual que vai ser o valor final. E aqui ele te pede os steps, que vão ser a quantidade de intervalos que vai ter nessa lista numérica. Então, eu posso dar aqui 130, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou linkar direto o meu slider aqui para que fique paramétrico, né? Só que aí, como ele conta os intervalos, ele vai me dar uma lista com 131 números, né? E o que a gente precisa é 130. Então, eu vou fazer aqui, ó, clicar com o botão direito, expression x-1, beleza. E aí agora a gente pode colocar a nossa rotação aqui. Isso aqui vai ser o mínimo e o máximo, né, do nosso domínio. Então vai rotacionar no máximo 120 graus e vai começar em zero, né, que por padrão vem zero. E aí se você olhar a lista aqui, o que vai acontecer é justamente isso, né? Ele vai variar até 120 e aí dá esses valores quebrados mesmo, que é o que a gente vai utilizar para rotacionar cada pavimento. E aí, como para rotacionar a gente está calculando em graus, né? E o Grasshopper em default, né, por padrão, ele vem em radianos. A gente pode vir aqui, ó, botão direito e clicar aqui em degrees, que é o mesmo que graus. E a gente pode conectar aqui e beleza. Ele faz essa rotação aí 120 graus. E agora para dar aquele efeito, né, de o último pavimento ser menor do que o primeiro,
gente vai utilizar uma lógica aqui para poder dar um scale nesses pavimentos. Então a gente pode dar um scale, e aí ele pede o centroide, né? A gente pode dar o centroide aqui. As nossas geometrias são essas, que a gente quer dar o scale, e aí a gente tem que dar um scale por um fator. E aí, para fazer isso, a gente pode utilizar essa mesma lógica que a gente fez aqui com esse range, só que a gente vai fazer outro range. E aí, isso pode variar mesmo de 0 até 1, que é o que vem por padrão. Só que eu quero controlar isso de uma forma mais gráfica, né? Então, eu vou utilizar um Graph Mapper, que eu conecto aqui. E aí, eu posso escolher um desses aqui para utilizar. Vou colocar um Bezier, que é o melhor de todos de trabalhar aqui, né? Que te dá mais liberdade nessas curvas aqui. E o que ele está fazendo aqui é o seguinte, né? Ele está pegando esses números e plotando como se fosse nesse gráfico, né? Então você vai alterar esses números de acordo com uma função que é isso aqui, ó, que é essa função aqui. Se você não estiver entendendo isso, tudo bem, mas é bastante intuitivo, na verdade. Depois de um tempo, você começa a entender melhor, tá? Basicamente, ele está pegando isso aqui como se fosse o x da função, né, e colocando nesse gráfico aqui. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, por exemplo, o nosso 1 aqui vai condizer com o final aqui desse gráfico, né? Como vocês podem ver aqui, tem um 1 e o 1 aqui. Só que os demais valores eles vão dar essas variadas aqui, porque eles vão estar plotados aqui, ó, nesse gráfico novo. Aí quando eu altero aqui, ó, ele vai alterando esses valores, né? Vocês podem ver que se eu fizer assim, ó, os valores eles vão crescer muito rápido, como uma curva exponencial, né? Eles começam bem pequenos e começam a crescer mais rápido. Aí se eu fizer isso, por exemplo, os valores eles crescem um pouco, vão dar um platô e vão subir de uma vez, né? Vou voltar aqui, ó, 6666, que é esse platôzinho aqui, ó, que vai subindo devagar. E depois ele sobe de uma vez do 0,8 para o 1, né? Então é isso que o Graph Mapper faz, beleza? E aí, como a gente quer 130 valores, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui, fazer um expression, x menos 1, e aí vai dar uma lista de 0 até 129, beleza? Então, a gente pode conectar aqui, só que aí ele pede, provavelmente está falando, cannot scale by factor 0, né? Que é que você não pode escalar uma geometria com 0, né? Então a gente pode construir um domínio aqui que vai ser justamente só para a gente ter um controle desse domínio aqui que está de 0 até 1. E a gente pode colocar um valor pequeno aqui, 0,4 talvez, que até porque escalar para um valor muito pequeno não vai ficar legal aqui, tá? Então a gente pode colocar um valor tipo 0,4. E aí ele está dando scale já, só que ele está dando scale ao contrário, né, do que a gente quer. Então a gente pode inverter essa lista, né? Eu dei um reverse list e coloquei aqui, beleza? Um detalhe importante, né? Eu esqueci de colocar o bifocals, como eu sempre coloco, que é para vocês visualizarem os componentes. E aí vocês podem pegar a ideia aí, ó. Vou congelar a tela aqui por alguns segundos para que vocês possam ver, tá? Pronto, beleza? Então vamos lá, né? Então agora já fez o nosso scale aqui. Apagar o restante aqui, né? E aqui a gente pode ter um controle aí, mais ou menos, o que a gente está fazendo aqui. Claro, a gente poderia aumentar isso aqui, diminuir, etc. E aí se a gente der um loft, né, agora nisso aqui, ó, vocês vão ver que ele já está com alguma coisa semelhante ao que seria o nosso prédio, né? Só a fachada, né, no caso. Só que aí a gente quer aquele detalhe aqui em cima que eu falei no início do vídeo, que vai dar um pouquinho de trabalho.
Mas é um bom exemplo aí para quem é iniciante, principalmente, como trabalhar com essas listas e com geometria também, tá? Então a gente vai trabalhar com essa última curva. Então a gente pode pegar ela aqui, dar um list item. A gente vai selecionar ela. Aí por padrão aqui vem 0, tá? Que é o primeiro item da lista, que é aquele lá de baixo. Só que se a gente der um reverse aqui, ó, ele pega o último item da lista justamente porque ele inverteu a lista, né? Ficou de trás para frente. E aí o 0, né, que é o primeiro item da lista, vai ser o item de cima aqui, tá? E aí para trabalhar com esse aqui, a gente vai precisar só dessa curva, né? Não vai precisar desses dois fragmentos aqui. Então a gente pode explodir essa curva. E a gente vai selecionar só essa curva de fora aqui, tá? Com um outro list item aqui em segmentos. Então, a gente pode colocar aqui. E aí a gente pode ver qual que é, né, o item, que no caso é o 2 aqui, tá? E o que que a gente vai fazer agora, né? Para fazer aquele movimento, né, eu vou dividir isso aqui em pontos. E eu vou mover esses pontos de acordo com o Graph Mapper também, vocês vão ver aqui. Então a gente vai dividir a curva em vários pontos. Aqui no caso a quantidade de pontos ela é meio arbitrária, tá? Só coloca um valor grande o suficiente para que a curva fique perfeita depois, né? Para interpolar, né? Que a gente vai interpolar esses pontos movidos depois. E agora a gente precisa mover esses pontos, então a gente vai mover eles, né? No eixo Z também, que é para fazer aquela parte deslocada para cima. Então a gente pode conectar aqui e beleza, né? Só que aí a gente quer mover o seguinte, né? O primeiro aqui não move, o segundo vai quase movendo e faz uma espiral. Então a gente vai utilizar a mesma lógica desse coisa aqui, né? Do Graph Mapper aqui que a gente fez. Estou só alterando um pouquinho para o meu. Que vai ser fazer isso aqui, ó. Que a gente utilizou para fazer o scale, a gente vai utilizar para mover aqui com uma lista de números. Então a gente pode copiar isso aqui. Você selecionar, apertar Alt, segurar e mover, ó, você copia o que a gente tinha pego ali, beleza? Então a gente vai mudar o tipo de gráfico, colocar linear, e ele faz esse estilo aqui. E aí para mover, a gente pode mudar aqui o domínio final, porque a gente quer que move para mais de um, né? Então a gente pode pôr 5 e colocar aqui. Depois a gente vai poder mudar isso aqui, beleza? E a gente pode conectar aqui nos nossos pontos. E a quantidade, né, que vai ser o número, a gente pode alterar para pôr o número de divisões da curva aqui. Pronto, né? Vocês podem ver o efeito que criou, que é basicamente o que a gente quer fazer, que é aquela parte de cima, né, do prédio. Faz esse efeitozinho aqui, ó, que dá essa diferença. E aí a gente pode aumentar, diminuir, etc, né? E agora a gente vai interpolar essa curva, que é justamente para a gente utilizar ela depois aqui, né? E apagar aqui e beleza, né? Aí agora, como a gente modificou essa curva inicialmente aqui, ó, espera aí que vocês podem ver que está dando um erro aqui, ó, isso vai nos gerar problema depois, que provavelmente é porque está dando mais itens ou menos do que a gente dividiu aqui, ó. Que está dando, deixa eu ver, 51 itens, né? E a gente está com 50 para corrigir esse problema, né? Porque na verdade esse divide curve, você dá ele o número de segmentos que você quer, não é o número de pontos, né? Então a gente pode pegar aqui, expression, x menos 1, e agora ele vai estar aí da forma correta, beleza? Ou então no caso aqui, como a gente fez x menos 1 nos dois, né? Que é uma idiotice,
podia ter só colocado nenhum deles, né? Daria para resolver o problema desse jeito também, né? Acho que é mais prático. E aí, beleza, ele volta a funcionar, porque agora está com 51 e aqui está com 51 também. Bom, agora a gente tem que reinserir essa curva de novo na nossa lista. Então a gente tem a nossa lista aqui, a gente precisa deletar esse item que a gente modificou aqui. Então a gente vai fazer um call index, que é deletar por um índice, que é um número, né, que é o número do componente da lista, né, do item da lista. E aí a gente pode colocar um zero aqui, porque ele não vem nada aqui por default, né, padrão. E reverter a lista, que é para ele deletar esse item aqui. A gente pode mover para cá. E agora a gente tem que reinserir aqui, né? Só que o seguinte, né? Se vocês repararem bem, o que está acontecendo aqui é que a gente moveu só essa parte aqui e não moveu isso aqui. Se a gente inserir de novo e der um loft, isso aqui vai dar um problema, né? E aí também, né? Se eu mover também esse segmento, pelos testes que eu já fiz, isso acaba gerando um problema no loft. Então, a melhor forma de fazer isso vai ser a gente fazer a superfície, né, de formas separadas, né? Então, eu vou utilizar uma superfície para fazer isso, isso e depois isso, beleza? No caso, esse primeiro, mas cada um deles vai ser uma superfície separada, tá? E aí a gente pode dar um explode aqui então, né, que é para pegar só esse item aqui, ó, essas curvas. Pode pegar o list item aqui novamente. E a gente vai pegar essas curvas aqui, né? Então, pode apagar isso aqui também, isso aqui também. Ficar só com essas curvas e essa. A gente vai dar um merge nelas agora para pôr na mesma lista. Conectar aqui, a gente pode dar um flatten aqui em tudo aqui, tá? E dar um loft. E aí, como vocês podem ver, a nossa última curva aqui que a gente fez está invertida, né? Então ele está indo nessa direção e voltando, por isso que está dando esse efeito bolgada. Então tudo que a gente tem que fazer é inverter aqui, ó, na hora de colocar, beleza? E aí ele está fazendo já esse envelope aqui da fachada, né? Agora a gente pode fazer o restante. E aí para fazer o restante, para garantir que não tenham erros na hora de fechar esse envelope da fachada, a gente vai utilizar esses edges aqui da nossa superfície, né? Essas bordas aqui, essas linhas. Então a gente vai desconstruir o nosso BRIP aqui, que a gente acabou de criar, e a gente vai pegar esses itens, né? Que são os edges da nossa superfície. E aí pode pegar o 0 e o 2 aqui, né? Que são esses dois que a gente pegou. E agora a gente precisa criar um aqui no meio, que vai servir para fazer esse loft aqui. Então, primeiro a gente precisa desses pontos aqui, ó, aqui embaixo e no meio, né, no caso. E aí, para conseguir esses pontos, a gente pode pegar essas curvas que estão aqui, né, no caso, né, essas curvas daqui. Pode ser até antes de deletar elas aqui, ó. E a gente tem que pegar esse ponto aqui do meio com o explode aqui. Agora a gente pega um list item, que é para selecionar. E aí os pontos tem que ser esses do meio, né? Então esse ponto aqui, ó. Beleza? E agora a gente precisa inserir um ponto aqui, mover, né, nessa direção. E para mover, né, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente precisa dessa distância para mover no eixo Z. E a gente precisa mover esse ponto.
Então, para fazer isso, existe uma coisa que a gente pode fazer que é o seguinte: a gente pode subtrair um ponto pelo outro e mover. Você cria um vetor subtraindo dois pontos e move eles aqui, tá? Então, a gente pode pegar esse ponto aqui, né? Então, a gente precisa desse ponto, tá? Coloquei esse ponto aqui, tá? Ele já aqui. Vamos pegar ele aqui, ó, só que com o endpoints e beleza. A gente precisa daquele ali de cima e é esse aqui. E a gente precisa desse aqui de baixo, né? Então a gente pode pegar o da outra curva, que acho que é esta curva aqui, né? Então a gente pode pegar essa curva. No caso, ela aqui, ser mais fácil. Aqui, ó, aliás, que é essa parte que a gente modificou, né? E a gente pode pegar o endpoints aqui, que vai servir justamente aí para a gente fazer essa subtração. Subtraction. E a gente pode pegar esse ponto, menos esse aqui. E agora a gente precisa mover esse ponto aqui, né? Que no caso vai ser tá. Então a gente pode utilizar um list length, que é para pegar o tamanho da lista, para a gente pegar o último item. Então a gente pode conectar aqui e aqui. Ele vai pegar o primeiro, mas é porque a lista tem 0, né? Tem um 0. Então a gente precisa fazer um x menos 1 aqui, ó. Pronto. Então é isso, né? A gente pegou o último item da lista aqui dos pontos. E aí agora a gente precisa mover esse item. E a gente pode mover ele na direção Z. Aliás, não precisa, né? Porque ele já nos dá um vetor aqui, ó. E aí a gente pode conectar aqui. Só que é o inverso aqui, pelo que eu tô vendo, tá? Troca aqui e aqui. Beleza, ele já nos deu esse último ponto aqui, beleza? E agora a gente tem a lista aqui, que a gente pegou, né, dos pontos. E esse ponto aqui, a gente tem que juntar essas duas listas. Esta aqui, né? Então, e a gente pode dar um interpolate nesses pontos ali, beleza? Tem que dar flatten aqui. E pronto. E aí a gente vai precisar dessa curva sem esse último ponto também, então a gente pode conectar direto aqui, ó. Dar o flatten aqui, que a gente pega ela só com esses pontos de baixo aqui. E agora a gente fez já, né, as nossas curvas e a gente tem só que fazer a superfície. Então a gente pode fazer um ruled surface, que é uma boa forma de se fazer uma superfície entre duas curvas, quando é esse tipo aqui que a gente está fazendo, vai ser a melhor forma, tá? Então a gente pode selecionar a nossa curva aqui, a nossa curva aqui, e a gente pode fazer as superfícies. Então esse aqui com esse aqui. E este com o outro, né? Beleza.
Aí aqui, né, na nossa outra superfície, vocês podem ver que deu um problema, né? A superfície ficou meio bugada, né? E isso acontece às vezes, tá, no Grasshopper, e acontece pelo seguinte, tá, pessoal? As nossas curvas no Rhino, elas têm topologia, né, que são informações topológicas. Eu não vou entrar muito nisso, mas basicamente elas têm direção. Então, se essa curva está para essa direção e essa está para essa, quando ele for fazer o loft, ele vai considerar que as curvas estão em direções opostas. Então, esse ponto aqui, que é o ponto inicial, por exemplo, vai conectar no ponto inicial da outra curva que está lá embaixo. É por isso que dá esse problema. E aí, para resolver isso, a gente pode dar um flip curve, que é justamente isso que ele faz. Ele pega o ponto inicial da curva e transforma no final, e o ponto final transforma no inicial. E mudando a direção da curva, né? Vocês podem ver que o símbolo é bem emblemático. A gente pode inverter aqui a nossa curva. É a curva errada aqui no caso, né? Então, Ctrl Z, que é essa superfície aqui. A gente pode inverter a nossa curva, colocar aqui e aqui. E aí, beleza, né? Já ficou certinho aí. A gente pode pegar a superfície aqui, colocar para cá, que é para visualização. Então, a gente pode apagar os nossos outros itens. E podemos colocar um display aí para ver a superfície da fachada, né? Então, conectar aqui, pegar uma cor agora, swatch, color swatch, conecta aqui. E aí já fizemos o envelope aí, né, da nossa fachada. E aí, agora, dessa forma que a gente fez, seria muito simples de vocês panelizarem essa superfície aqui, né, que a gente criou, essas três superfícies, e depois, posteriormente, fazerem os elementos construtivos da fachada, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí, que é muito importante para ajudar a divulgar o canal, o Grasshopper e o design paramétrico aí pelo Brasil. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, a gente tem vídeo toda semana e até o próximo vídeo.